É isso aí, pessoal. Diretamente de Ponta Grossa, vida de mercado para todo o Brasil. Chama a vinheta. Estamos aqui com os nossos ilustres convidados de hoje. Hoje vamos falar aqui um pouco mais sobre vida de mercado. Professor Lívio, poderia apresentar nossos convidados? Puxa vida, vamos lá. Então, estamos aí agora, hoje trouxemos 2, né? Então, o que acontece? É o nosso podcast número 3, né? Então, está indo legal, o pessoal está gostando bastante. E hoje eu trouxe 2 alunos aí, né? Ex-alunos e alunos aí, da sala de vida de mercado e também da UEPG e pós-graduação. Então eles estão hoje, para situar, né, eles, a Eduarda Rezende e o Weber Bobeck, eles são assessores de investimento e eles trabalham numa grande corretora. Então o que acontece? A gente vai explorar um pouquinho o dia a dia deles. Só que eu gosto de deixar sempre claro, Danilo, para o pessoal, que no mercado financeiro você pode ganhar dinheiro, ao meu ver, de 3 formas. Você pode trabalhar na indústria do mercado, que é o caso deles, né? Aí você tem recompensas gratificantes também. Mas como qualquer profissional, tem que estudar, tem que ir atrás, buscar, cumprir as metas. Vamos dizer assim, um dia a dia bem intenso. Uhum. Você pode também ser um profissional autônomo ou um empresário que quer potencializar o seu capital, e aí ele busca a Bolsa de Valores para rentabilizar isso. Essa é a segunda forma que eu vejo de você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, né? Uhum. Muitas vezes o cara aumenta o capital e ele faz isso, claro, através de assessores como eles. Esse pessoal faz esse tipo de investimento procurando potencializar a sua rentabilidade. E terceiro, o que nós fazemos lá na Vida de Mercado, que é fazer o trade, né? A gente senta lá, e as oportunidades, tanto nas janelas de swing trade, position trade, como day trade, né? É muito, vamos dizer assim, muito estigmatizado pelo pessoal aí, né? A gente vai falar mais nisso num próximo podcast aí, vocês aguardem, né? E o que acontece? Hoje nós vamos explorar esse primeiro segmento. Pessoal que estudou conosco aí na UEPG, no caso, foram meus alunos aí, e que hoje estão... para mim muito gratificante ver eles na indústria do mercado trabalhando com o mercado financeiro, sendo que o mercado financeiro aqui no Brasil, né, para o número de pessoas e até os números da nossa bolsa, é ainda um mercado muito pequeno, né? Uhum. Pequeno, ainda perto de outros países aí. E a gente percebe que aqui no Brasil essa desinformação sobre esse tipo de mercado ela é muito grande, né? Até um pouquinho antes de começar aqui a conversa, a Eduarda estava comentando que é muito difícil encontrar pessoas para trabalhar nessa equipe, né? Você poderia comentar para nós, Eduarda? Se apresenta, por favor, aí para os nossos telespectadores aí. Isso. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre bom ter os alunos aqui. E contar um pouquinho da minha história, né? Desde que eu decidi entrar no mercado. Então, quando eu tava entrando na faculdade, eu nunca quis fazer administração. Então, eu sempre falava, meu pai é formado em EDM. Eu falava, não, uma faculdade que eu nunca vou fazer é administração. Só que acabou que não deu certo, nenhuma faculdade que eu quis entrar. Então, eu falei, vai EDM mesmo, né? Eu também, eu sempre gostei, assim, da parte do empreendedorismo e meus pais sempre quiseram. Primeiro, a minha mãe queria que eu fosse funcionário público, então, qualquer curso que eu fizesse que desse pra fazer concurso, tava valendo. Como os dois eram contadores, acabei sendo contador também. E eu não queria, acabei fazendo. E hoje foi legal, porque fazer análise fundamentalista, tudo facilita bastante, né, a formação. Uhum. Você pode continuar aí, Eduardo. E só voltando ali numa coisa que você falou, professor, que antigamente, né, os nossos pais tinham muito essa visão de ou você vai trabalhar numa grande multinacional ou você vai passar em concurso, né? Até acho que hoje, né, a gente tem muito essa visão e é muito diferente do que é da realidade de hoje, né? Então, a gente tem muitas formas hoje e o empreendedorismo eu acho que é a forma que a gente mais consegue. O mercado, o próprio mercado que você faz hoje é uma forma aí de você conseguir alavancar, né, mais a tua carreira. Mas voltando aqui, então, eu decidi ali que eu ia fazer administração e eu falei, eu não quero ficar parado, no meu primeiro ano eu já quero entrar na área. Daí eu pensei, onde que eu vou trabalhar? E meu avô, e tem algumas pessoas na minha família, eles trabalharam em banco. Então, o meu avô foi tesoureiro do Banco do Brasil. E eu pensei assim, então, meu pai sempre falou... Época de ouro do Banco do Brasil, né? O meu pai até comenta que ele ia ver meu avô,
Eles moravam lá em Floripa, né? E ele entrava lá, era lá no fundo do banco, perto do onde ele trabalhava, e ele achava muito legal. Eu falei, eu vou trabalhar em banco, né? Então deve ser legal. Eu entro lá, vejo aquelas pessoas chiques. Vou trabalhar também. Daí eu falei, o que eu preciso fazer pra trabalhar? Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu gostava de estar sempre à frente, né? Então eu falei, eu vou fazer o que as pessoas que estão no banco estão fazendo. E daí eu vi que tinha alguns certificados que eu precisava tirar. E daí eu falei com a minha tia também, que trabalhava em banco. E daí ela falou, tira o teu CPA. Tipo, é muito difícil, demorei 3 vezes pra passar. Eu estudei 1 mês, fui lá, tipo, passei com 93% da prova. Daí eu falei, nossa, sou muito boa, meu Deus. Explica, pessoal, o que é o CPA aí? Então, eu vou falar um pouco depois aí do CPA, mas Vamos falar um pouco das certificações aí, né? Mas, pra quem tá iniciando, eu acho que é um certificado, tanto pra você trabalhar em banco quanto no mercado, é o certificado mais básico que a gente tem hoje aí no mercado financeiro, né? Então, ele vai te dar ali um conhecimento basicamente geral sobre todos os produtos que a gente tem hoje, né? No primeiro ano já de ADM, você já fez o CPA? No primeiro, foi no primeiro mês ali da aula, eu já tirei meu CPA. Daí eu falei, eu quero mais. Eu falei, nossa, você é meio precoce, então. Daí eu falei assim... O Anderson sempre falava isso, né? Daí eu falei assim, nossa, eu tirei CPA, então eu vou fazer mais. Daí eu fui lá e eu tinha trancado uma vez, mas eu voltei e fiz um curso da Getúlio Vargas também, de administração financeira. Só que daí eu acabei caindo no cavalo, porque a FGV é extremamente difícil. Mas consegui também terminar, daí eu falei, não, vou fazer... Ele tá aluna da UEPG, isso aí, né? E daí... Os alunos desafiando, né? Não, tá muito fácil esse CPA 10 aí, agora eu quero FGV. E daí até que eu tava comentando com a professora Gislaine, né, que é a professora do EPG. Nossa, professora, eu tô tentando entrar em banco. Ela aqui também, falar um pouco sobre o comportamento humano. Ela maravilhosa, saudades. Trazer ela aqui, Beijo sim. pra professora Gislaine. Isso. E ela falou, você tem que conhecer o professor Lívio. Daí eu fui atrás do professor Lívio. Daí me falaram que ele ia dar um curso. E daí eu falei, nossa, eu tenho que participar desse curso. Daí eu fui lá, participei do curso. Lá na biblioteca. Da UEPG. Quando eu vi o professor Lívio falando sobre... Nossa, me apaixonei. Foi dinheiro subindo, dinheiro caindo. O jeito... Fala o Anderson, né? Quem teve aula com o professor Lívio, não tem como você não se apaixonar pelo mercado financeiro, o jeito que ele explica. Assim, você fica encantado. E daí eu cheguei em casa e falei, nossa, pai, eu quero fazer isso na minha vida, é isso que eu quero. E daí eu fui, era 2 sábados, né? Acho que era sábado, né? O Danilo caiu no canto da sereia. Caí, dois encantados. Não, no meu caso foi meio engraçado, assim, porque... Eu, assim, muito tempo atrás, eu sempre falava, porra, judeu é conhecido no mundo, né? Porra, o que eu vou fazer pra ser um judeu conhecido no mundo, né? Vender juros. Daí, cara... Daí eu pensei assim... Na época eu até trabalhava num outro segmento de construção civil e eu falava, cara, eu vou ser conhecido em Wall Street um dia, cara. Olha. Eu não sabia como, vendendo casa, eu pensava. Daí, cara, chegou lá na aula e fazia tempo que eu não ia... Chegava em casa, batia a mão no peito, né? Daí fazia tempo que eu não ia pra aula, porque eu tava viajando muito ao trabalho. Daí, justamente o dia que até o professor Lívio me reprovou, eu fui lá... No primeiro ano, assim, nós tivemos um enrosco lá. Um enrosco que chegou meio atrasadão lá, tá? E... Não dá pra perdoar, né? Não dá pra perdoar. E daí, cara, daí nessa aula, coincidentemente, o professor Lívio tava falando do curso. Cara, me apaixonei. Me apaixonei, assim, vi que era uma possibilidade ali de você expandir horizontes, né? Que hoje, saiu o dado até recente aí que a grande parte do jovem hoje, ele quer ser empreendedor, né? E diferente de uma classe uma geração um pouco anterior, que o pessoal queria ser funcionário público, né? Queria ser funcionário público, estabilidade. Então, hoje a aptidão a risco do mercado, ela tá muito grande, né? Aumentou em relação... É esse tipo de profissional que a gente precisa hoje também, né? Profissional que esteja disposto a mudar, porque hoje o mercado, ele é muito instável. Então, toda hora ele tá mudando, toda hora ele tá tendo nova oportunidade, né? Então a gente sempre tem que gostar de risco, né? Tem uma série até, não sei se vocês já assistiram, Billions. que é Billions. E assim, quem não assistiu, assistam. Quem não assistiu 2 vezes Billions nessa sim, quem não assistiu. Então, e ele fala que ele sempre gostou de risco e isso que fez ele ganhar dinheiro. Então a gente, claro que a gente tem que sempre controlar o risco, mas você... tá disposto a mudar, hoje é um grande diferencial ali, porque não é igual mais antigamente que você senta na tua empresa, você vai fazer a mesma coisa pra daqui 10 anos, a empresa vai mudar, né? A empresa vai evoluir. E a tua experiência, Eber, se apresenta pra nós aí, como que foi essa tua introdução no mercado? Foi traumático? Foi legal? Como que foi? Assustador? Na verdade, foi bem sem eu querer, na verdade, né? Porque tinha feito ADM no EPG
até o professor Lívio deu aquele curso lá, eu acabei não participando. E no terceiro ano da ADM eu comecei a fazer engenharia civil também. Então eu não tinha muito tempo e eu nem sabia direito o que era bolsa, não entendi direito, eu acho, na época. E nem fui fazer o curso do professor lá, né? Mas aí depois que eu me formei em ADM, me formei em engenharia, um amigo meu de Joinville, ele era assessor e ele tava precisando de gente para ajudar ele. Ele falou, Heber, tenho certeza que você vai se dar bem e tal. Ele me apresentou a profissão, que você vai ter liberdade, você não precisa bater o ponto, teu salário é potencial de ganho. Potencial de ganho gigantesco. O canto da sereia foi diferente. Trade da praia. A liberdade, eu falei, cara, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Porque eu saí, quando eu me formei, eu fui trabalhar na indústria. Trabalhei 3 meses na indústria, aquela regaceira ali, eu falei, cara, não é isso que eu quero, né? E daí eu pedi pra sair, tinha um salário bom, inclusive, até por outros fatores, eu tinha entrado bem na empresa lá. E daí eu abandonei e fui pra Joinville. Aí o Renato tinha os clientes dele, ele me passou, que é meu sócio hoje, né? Até hoje a gente tá junto. Ele me passou uma base de clientes abaixo de um determinado valor para eu começar a aprender e tal. Eu não sabia quase nada de mercado financeiro, né? Daí eu fui pra Joinville e eu nem tinha certificação ainda, né? Porque hoje pra gente ser assessor de investimento tem que ser a certificação Ancor, né? Sim. Então eu cheguei, fui morar lá, entrei na casa dele, tava dormindo no sofá dele lá até eu me arrumar um canto lá. E em 2 semanas eu estudei, marquei a prova e passei e já comecei a trabalhar. Então eu conhecia muito pouco do mercado financeiro, apesar da minha mãe trabalhar em banco a vida inteira também. Então era mais a parte do banco que eu conhecia, porque investimento é outro lado, né? É outro lado. O banco de varejo não supre isso, né? O mundo inteiro, né? E às vezes eles acham que podem suprir. E é porque assim, hoje no Brasil a gente tem grande concentração de 4 grandes bancos, né? Então, se a gente for olhar os Estados Unidos, o investidor lá nos Estados Unidos, ele não investe através de banco, ele investe através de corretora, né? A gente vai olhar os dados aqui no Brasil. 5% hoje da população investe em bolsa, lá nos Estados Unidos é 55%. Então, assim, é uma diferença gigante. É claro que a bolsa americana tem 200 anos. Aqui não tem comparação, né? Tem empresa lá nos Estados Unidos que paga 100 anos de dividendo. Eu digo assim que a bolsa brasileira, ela nasceu para as pessoas quando ela passou a ser eletrônica, e isso foi ali 2003, 2004. Os caras que trabalhavam no próprio pregão, que praticamente eles caíram em disfunção, né? Coletinho amarelo. Eles tinham o coletinho amarelo. O que eu ia fazer na frente de um terminal de computador, né? Então, os pontas de mesa ali, eu acho engraçado. Eu fiz uma visita na bolsa e foi onde eu me apaixonei também em 96. 94. Fiz uma visita na bolsa. Era a bolsa e a Bolsa Mercantil e Futuras, uma na frente da outra. E eu vi até hoje tem, né? Eu vi que tinha criança na Bolsa de Valores. Criança mesmo, piazada. Eles estavam chutando, assim, bolinha de... Você fazia com durex, assim, sabe? E eu falei, mas o que essa criançada na bolsa aí? Os caras, assim, de manga curta e gravata. Eu falei, mas o que é isso? Aí um tempo depois, eu quase não voltei pra Ponta Grossa. Eu fiquei com vontade de ficar lá, fazer um curso lá na bolsa. Mas como eu tinha um emprego público eu já trabalhava na universidade em 1992, eu acabei não aventurando. Mas eu juro pra vocês que pensei em ficar lá. E aí, depois de um tempo, eu comecei a fazer cursos e participar de encontros voltados ao mercado financeiro e tudo mais. E aí um cara falou, não, eu comecei na bolsa com 14 anos, com meu tio que era scalper especial lá, eu fazia a ponta de mesa. E quando passou pro eletrônico, quem tinha mais aptidão, assim, ou pelo menos um pouco de menos tecnofobia, né? Tecnofobia é aquele medo da... Imagina o cara que sabia só gritar lá no pregão, né, cara? Então ele caiu em disfunção. É o poder de se adaptar, né? É o poder de se adaptar. Então, a bolsa, eu acho que assim, a brasileira, ela abriu nesse período. Então, ela está em maturação. 200 anos, né? 200 anos, o que a gente fala? Eu tenho um livro muito bacana, 1929, do Ivan Santana. E ele conta sobre a participação das mulheres na Bolsa de Valores na época, 1914, 1915... E uma socialite chamada Helena Rubinstein, que hoje tem os cosméticos dela, né? Ela já era dessa área, e ela tinha comprado o melhor camarote no Titanic, cara. Na hora do embarque, a corretora dela não estava presente no Titanic. Os caras não tinham tido tempo de instalar lá. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ela falou assim, tira tudo minha bagagem e eu vou no meu navio antigo atravessar aqui. Porque o cara de Wall Street, ele ficava entre a Europa e os Estados Unidos ali, né?
E ela operava durante a viagem. Se ela ficasse sem operar, ela ficava louca. Ela era scalper, então. Só dando tilt ali na... Então imagine uma história dessa, né? Você pensa assim, o cara ia pra Flórida passar férias, ele descia do norte dos Estados Unidos, passava em Nova York ali, em Wall Street, pegava uma dica ali com o Pet Bolonha, que era um engraxate ali, que engraxava o sapato do JP Morgan ali e tudo. Ia lá, fazia um dinheiro e ia gastar nas férias, cara. Muito legal, como né? é que era, né? Então o Brasil, assim... Opere da praia dos Estados Unidos. Ele vive um momento ímpar ainda, né? O pessoal tá começando a entender um pouco mais de bolsa. E isso é legal, né? Eu vejo assim, que ali na universidade a gente começou a ter trabalhos que nem o teu, né? Ali. E hoje a gente precisa alavancar pessoas assim. Receber o cara que quer investir e que tem dinheiro para investir. Né? Essa ponta eu acho legal. E até interessante porque, como eu tava falando ali, né? Eu fiz o curso com o professor e daí eu falei, não, é isso que eu quero. Eu fui, falei com ele e eu lembro que quando a primeira vez que eu vi você operar foi na tua casa ainda, vocês nem tinham a sala ali, isso, né? A famosa ninho do professor Livre. Isso. E daí eu lembro de pijama. É o Gui arrancando os cabos, né? De repente nós operando, eu pesado no mercado americano, de repente caiu a internet. Aí ainda bem que eu tinha lá de dentro. Daqui a pouco o Gui, meu piazinho, olhando pra nós com a tomada. Imagina o pânico do Anderson. E daí eu vi o professor e eu lembro que ele tava operando no mercado americano. E daí eu sentei do lado dele. Ele, não, senta aqui, Eduarda, vamos veja aí o que você acha, que você gosta. E daí eu vi, ele tinha ganhado, tipo assim, eu não lembro quanto que era, mas eu fiquei, como assim você ganhou tudo isso no dia dele? Calma, não é bem assim, né? Você tem que ter a técnica e tudo. Eu falei, não, é isso que eu quero. Eu quero sentir esse frio na barriga, não é tanto pelo dinheiro, eu quero sentir aquele frio, aquela emoção. E daí eu até trabalhava numa empresa que ela era no Distrito Industrial. Daí eu comecei a fazer o curso com o professor. E eu, quando eu começo uma coisa, eu sou muito intensa, né? Então eu comecei a estudar muito, até o Anderson, né? Eu mandava mensagem, assim, do simulador, era tipo 1 hora, 2 horas da manhã, eu mandava mensagem. Olha quanto que eu consegui fazer. Até hoje ele fala isso, sim, né? Sim. Que... Para situar o pessoal, né, só do Vida de Mercado, o Anderson é o nosso capitão do Vida de Mercado. É a nossa... Vamos dizer lá, é o nosso farol ali, tem ele como o cuidador do farol. A luz do farol. Ele vai vir aqui, com certeza. Ele é meio envergonhado, mas ele vai vir no Vida de Mercado, sim. É que a gente fala bastante e quem escuta nós, às vezes não sabe. Não sabe quem que é. Vocês vão ter que conhecer o Anderson. Por trás. O Anderson ali, ele é o braço direito do professor, né? E daí o professor me deu... Meu amigo ali, deu a oportunidade de começar a ensinar, né, o pessoal ali que tava entrando no curso. Como eu tinha saído do... Eu ia pro curso, era 2 vezes na semana, só que eu chegava todo dia atrasado quando eu ia, eles acabaram me demitindo. Daí eu falei, não é isso que eu quero, eu odiava o lugar que eu trabalhava antes. E daí eu falei, professor, tô sem fazer nada, posso começar aqui a ajudar vocês? Daí ele me deu essa oportunidade. E eu comecei a ensinar o pessoal ali que tava começando, né? E eu acho que foi aí que eu descobri que eu adorava trabalhar com pessoas, assim, que eu gosto muito de ajudar as pessoas, É porque, assim, quando você trabalha com uma pessoa, quando você ajuda, você acaba aprendendo muito, né? Então, o Weber deve saber, né? Todo dia a gente aprende alguma coisa diferente. Então, como assessor, você tá ajudando teu cliente, mas ele também tá te ensinando alguma coisa. Então, ali, eu dando aula ali pros alunos do professor, eu consegui entender que era aquilo que eu queria fazer, eu queria lidar com pessoas, né? E o professor Lívio sempre foi uma figura muito importante ali na minha vida, né? Sempre foi um exemplo, até hoje, quando o cliente pergunta, como que você começou? Eu falo que eu comecei com ele, e ele que me trouxe pra esse mercado, né? Você que me ensinou muitas coisas do que eu aprendi. No curso eu uso ainda hoje, sabe? Sim, sim. Então é muito interessante como uma pessoa te dá a oportunidade, né? E consegue mudar a tua vida inteira. Eu me lembro quando a Eduarda começou lá no escritório, eu peguei, daí até a gente tinha recém-mudado, porque ela conheceu lá em casa, daí a gente tinha recém-mudado pro escritório ali. E aí tinha um novo custo lá do escritório, internet, aluguel, as coisas ali, né? E a gente não tinha, e eu até falei pra ela assim, Eduarda, você tá frequentando aqui, eu vou precisar que você entre no Rashid aqui do negócio, tá? E, né?
E aí os meninos vieram assim, professor, você não pode fazer isso. Tem uma filha que é Eduardo, não sei o que. Daí eu cheguei, desculpa, Eduardo, não pode vir aqui. Tá aí o que eu fiz? Eu te pago, Eduardo. Eu joguei ela na fogueira. Eu falei, olha, teve um dia que coincidiu. Eu sempre fui desorganizado com relação a essa parte de agenda. E teve uma época que o escritório bombou de aluno. Né? Muito aluno. Hoje a gente tem mais pessoas operando conosco. Né? A gente tá mais no clima do vida de mercado mesmo. É bem mais profissional o clima, o pessoal já que tá operando já tem experiência, né? Tem experiência, mas antes é muito aluno novo. Aqueles mais... Eu achava um pouquinho mais chato, eu passava pra Eduarda. Eduarda, dá isso pro cara lá. Ela foi treinada na curva de rio. Nunca disse não, cara. Nunca disse tô com medo, não sei o que vou fazer. Não, pode deixar. É igual nós, né? Como assessor, a gente entra lá, o cara pega as carteiras menores e, se vira aí, bicho. Se você conseguir lidar com essa turma aí, você vai pra frente. E muita gente, tipo, que nem você falou... Na fogueira que a gente testa a têmpera, né, cara? E assim, eu vejo hoje, até pelo pessoal que tá entrando no mercado, eles têm uma visão muito errada. A gente que começou, né, que sofreu, você disse que teve que se mudar. Imagina a mudança que não foi na tua vida, né? E eu também, quando eu entrei primeiro mês no escritório, o meu gestor hoje, né, a gente fazia treinamento. Pra mim, aquele treinamento, tinha dias que eu chegava chorando em casa, porque era muito pesado. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que isso é pra mim? Então, o pessoal entra no mercado, não, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou tá ganhando vou tá ganhando, tipo, muito por mês. E não é bem assim, no começo a gente sofre, então o pessoal tem muita visão errada. E eu acho que isso é muito passado pela internet, né? Então, a gente acaba vendo uns vídeos... youtubers, filmes, né? E o pessoal entra no mercado e vê que a realidade é totalmente diferente, né? O Instagram, né? As redes sociais, hoje ela busca trazer uma superficialidade só do momento bom, né? Vende um sonho que não existe, na verdade, né? Exatamente. Um cafezinho, eu vou pagar um cafezinho aqui, mas por trás daquela operação tem operando, eu sempre chatei, tá operando de piscina, cara. Eu quero cabeado. Eu quero cabeado. E se eu tiver numa piscina, eu não quero saber de mercado. Vou operar pro celular, né? Profanar a piscina, né, professor? Profanar a piscina, profanar a praia. Não, aqui é um lugar de descanso, é um lugar, né? E isso é a mentalidade de uma pessoa que tem tempo de experiência, né? Dá pra identificar. E o professor, você que trabalhou muito com o pessoal ali, que até quando eu tava no escritório, eles estavam, nossa, vou ganhar muito dinheiro. E quando eles viam que não era bem aquilo, você não ia ganhar dinheiro de um dia pra noite, né? É uma questão ali de de uma construção, né? Então, por exemplo, quando você vai pra academia, você não vai conseguir o corpo ideal em uma semana. É igual você começar a investir. É questão de tempo, treino, né? E eu falo assim, costumo falar que o cara que, por exemplo, vai fazer trade, né? O cara vê lá a boleta do cara lá, 5, 6 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, o cara faz em uma operação. Só que o cara que vive de trade, ele tem que entender que ele vai ter que tomar risco em todas as operações, e se ele quiser viver disso, ele vai ter que fazer isso pro resto da vida. Então toda operação ele tá tomando risco. Ele tem que levar como trabalho dele, na verdade, né? Se dedicar às 8 horas por dia lá, ou mais, né? Depende da... pra trabalhar. Se dedicar pra operar 30 minutos que você vai ficar... Eu vi esses de uma propaganda. Opere 30 minutos que você vai ser milionário. Não tem, né? E Eber, na tua percepção, assim, o que você vê como fator... de personalidade de um cara que dá certo? O que precisa para um cara ser... de personalidade para o cara ser um assessor de investimento? Cara, eu acho que tem que ser bem paciente, né? Porque a gente sempre fala lá no escritório que os clientes geralmente não sabem o que eles querem, né? O cara quer ganhar dinheiro, mas ele não sabe como. E a gente tá lá, às vezes ele é muito conservador, a gente dá uma empurradinha. Às vezes ele é muito agressivo, a gente tem que dar uma segurada, né? Então a gente tem que fazer essa jogada e convencer ele daquilo que é melhor para ele é realmente melhor para ele, né? Foi até, para completar como eu comecei, foi uma das coisas que me encantou para eu entrar na profissão, que eu ia ajudar as pessoas. Eu não precisava vender um produto, eu nunca fui cara de pau ou chato ou alguma coisa assim de ficar na insistência. Então o que acontece? A pessoa me procura, ou eu vou atrás da pessoa através de indicação, e eu vou ajudar ela. Ela tem um capital parado no banco lá, rendendo Selic no máximo, quando muito, né? E aí a gente traz ela e apresenta um mundo novo, e a gente ajuda a pessoa a multiplicar ou preservar ou reajustar, que seja, dependendo do perfil, o capital dela, né? Então é sempre um ganha-ganha, né? Quanto meu cliente estiver ganhando, eu vou estar ganhando. Isso para mim é o principal. A pergunta para os dois aí,
E quando a Selic baixou e bateu 2%, houve um aumento no escritório de demanda, assim, Eduarda? Você acha que houve um aumento, assim, de demanda? Foi mais fácil você bater tua meta mensal, né? Então, pelo menos no meu escritório, a gente bateu recordes atrás de recordes aí nos últimos meses. Mas também porque a gente tem muito essa cultura de adaptação, né? Então isso vem desde ali da cultura da própria XP, né? Até a cultura de cada escritório. Então o Benchmall começou lá em Porto Alegre com R$10.000 e não sei se você concorda comigo, mas a XP foi o corretor que começou a mudar o mercado financeiro, né? Então ele começou a trazer isso de descentralizar, né? Isso. A gente tem uma gama muito grande de produtos e o banco acaba centralizando esses produtos para aquilo que é interesse basicamente para ele, né? Então, as corretoras, não só a XP, como todas as outras, elas vêm ali como um shopping de investimento, né? Para o cliente ali poder identificar, ver as vitrines e ver aquilo que é melhor para você. Isso que o pessoal, a gente sempre fala, não, tem que ver o perfil, né? Todo mundo tem que preencher ali o perfil. É extremamente importante. Eu acho assim. Um trabalho assim que eu acho fora de série para você fazer como final de curso, assim, né? É a questão de você fazer uma crítica àquele formulário do perfil. Eu acho que ele pode ser melhorado. Eu acho que ele pode trazer mais informações para facilitar pro... Inclusive a XP agora fez isso. Agora final do mês, né? Quando virou o mês, agora atualizou essa política também. Então agora são 6 níveis, né? Sim, Em vez de conservador, moderado, agressivo, tem visionário, energético, defensor. Vários tipos. Até complicou um pouco pra nós lá, porque deu uma burocratizada, mas... Sim. Mas voltando ali pro... Se for pensar que o perfil realmente não seja apenas uma... vamos dizer assim... Dá pra ser 880, né, professor? Uma formalidade e sim um instrumento, né? Talvez ele tenha que realmente ser um pouco mais complexo. Porque do jeito que era, né, Eduardo? A gente usava... Adaptabilidade Isso. é o que está acontecendo, e né? também o papel que a gente tem como assessor de entender o que o cliente quer. Então, assim, a gente fala muito no escritório que a gente quer um cliente para a vida toda, né? A gente quer um cliente que a família inteira dele vem investir, porque a gente sabe que a gente lida com o dinheiro das pessoas e é uma parte muito importante, né? Então, a gente tem que entender o que o cliente quer, porque, como eu falei, hoje a gente tem um mercado com muitos produtos. Então, o papel do assessor é identificar esses produtos e ver ali o que mais serve para o objetivo do cliente, né? E voltando ali na taxa de juros, se a gente for ver ali os dados, em 23 anos aí, a nossa taxa média de juros é de 13%. Então, o brasileiro era muito acomodado, né? Então, a gente não tinha uma cultura de investir em bolsa. O melhor investimento era a poupança, né? Poupança, né? De longe, né? Eu já contei Não precisava nada melhor. Eu até contei outras oportunidades, mas eu fazia o imposto de renda nos últimos dias, só para mim receber a restituição que eu tinha direito lá no final, para mim ser remunerado pela Selic. É que você não encontrava a Selic pura, assim, no banco, né? Como a Receita Federal fazia a correção do teu... Então, eu fazia nos últimos dias para você não estar investido lá, né? Na e era fixa. E chegou o quê? 15%? Mas ele teve uma época que era, acho que perto de 20, 22. Logo um pouco antes que... A média, sim, né? 13%, a média desses 23 anos é 13%. Isso. Mas o brasileiro, ele tava muito acomodado a simplesmente deixar o dinheiro ali em poupança, em Selic, né? E quando começou essa baixa aí da taxa de juros, o investidor começou a ver que ele deixando o dinheiro ali na poupança não tava. Se ele deixasse, eu brinco com meus clientes, às vezes se você deixasse embaixo no colchão, você estaria ganhando mais, né? Porque a inflação ali tava no patamar que o juros real acabava ficando negativo. Então, ele acabou percebendo que o investimento na renda fixa não estava tão atrativo para aquele momento, que foi o ano passado. E ano passado a gente teve um movimento muito forte de poupança, do pessoal que investia na poupança, para a bolsa. E isso também foi um pouco, eu percebi até por alguns clientes, impactante, porque o cara viu o amigo ali investindo na bolsa, o cara tava ganhando muito dinheiro. Nossa, meu amigo tá ganhando muito dinheiro. Ele foi lá, deu março, a bolsa caiu 50%. Ele foi lá e tirou. E vocês acham que essa captação de pessoas hoje para a Bolsa de Valores tem muito a ver com esse trabalho de base do assessor ou é realmente uma mudança de comportamento geral? Eu acho que é mais estrutural, porque quando a gente veio desde a queda do governo Dilma ali caindo juros e tal,
não só o nosso escritório, a XP, qualquer ramo relacionado a investimento cresceu muito. A bolsa dobrou de número de CPFs, né, muito mulher entrando na bolsa, e ainda é muito pequeno, né? Então, e agora que parece que a gente vai se tornar um país normal e ter uns juros controlados aí para bastante tempo ainda, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais natural. Tem eleição ano que vem. Que vem é um perigo, né? Mas vamos pensar no de hoje. Parece que a gente vai ter uma taxa de juros aí, apesar de 6% ainda ser meio alto, mas a gente tem uma taxa normal aí para um país em desenvolvimento, né? Então, a própria bolsa e todos os produtos, toda a indústria cresceu, né? A XP multiplicou, o BTG cresceu, o Safra cresceu. Então, eu acho que antes ficava só nos institucionais, né? O dinheiro de bolsa e mercado financeiro. E hoje tem muito capital de CPFs entrando e fazendo a diferença nisso aí. Por isso que a Eduarda, todo mundo está crescendo muito pela essa procura ser inerente e estrutural mesmo. E existe eu sempre recebo, não sei se é porque eu tenho mais, sempre pesquiso esse tipo de conteúdo de mercado, etc, mas, cara, é difícil o dia que não aparece uma propaganda para mim para eu virar um assessor de investimento. Olha, acho que é um sinal. Eu quero ser trader de mesa. Meu negócio é trade, é clicar lá e sentir o frio na barriga, sentir o suor escorrer pelo corpo. Então, mas eu acho que existe realmente essa procura, né? Que nem eu perguntei pra vocês do perfil, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa acha interessante e tudo, mas acha que não tem o perfil, né? Como que constrói isso? O que vocês elementam, assim, proatividade, saber ouvir? O que vocês elementam, assim, pra gente criar um perfil do assessor? Então tem até uma frase muito interessante que o Benchimol... Eu gosto muito de falar do Benchimol porque ele é uma grande inspiração, né? Assim como o professor Lívio. Quando eu conheci a Eduarda, ela já... eu estive num evento do mercado financeiro, ela já mostrou uma foto dela com o Benchimol lá. Achei muito legal. Eu sempre gostei. Essa aí foi a fundo. Tá no sangue. Tá no sangue. Eu sempre gostei, assim, de palestra, São curso. empreendedores, né? São empreendedores que a gente tem que Sim, como... não só ele, mas a gente tem muito empreendedor aí de sucesso. Um outro exemplo também é o pessoal da Ambev, né? O Jorge Paulo Lemos. Por exemplo, eu mandei currículo pro Banco Garantia. Acabei não indo para São Paulo fazer entrevista, porque já tinha aqui, mas eu cheguei a mandar currículo pro Banco Garantia. Na época tinham lá as entrevistas e eu me lembro que as entrevistas deles, os caras... tinha cara que chorava na entrevista, né? No livro eles falam, né? Eles mediam a febre dos caras. E o Banco Garantia tava sempre na revista Exame, na revista Veja, e os caras mudaram o mercado de capital. Totalmente. Né? E o Guedes vem do Banco Garantia. Os grandes gestores, né, hoje. Os grandes gestores, eles têm, né? Por exemplo, o do BTG Pactual lá, o André Estevans, né? Foi mesa do Garantia. No Garantia, o cara falava, que nem você ali, né? O broker de mesa, o cara de mesa ali, tinha uns ali que ele desconfiava que o cara não ia pra casa tomar banho fazia mais de uma semana, já tava cheirando mal. Eu tomo banho. Que o cara com colchão dormindo. E as comissões absurdo, acima de R$1 milhão de reais aí, era o que trazia os caras realmente pra dentro, né? Com a faca nos dentes ali para o mercado financeiro, né? E o que eu vejo muito, assim, é que uma das premissas ali da XP, que é também do pessoal ali do Garantia, que é sonho grande, né? Espírito empreendedor e mente aberta. Então, a XP sempre fala isso. Os primeiros treinamentos, quando você entra como assessor, eles deixam isso muito claro. Que você tem que ter a mente aberta para sempre estar aprendendo, para sempre estar disposto. A gente nunca sabe tudo, né? Então, você não tem que ser o perfil ideal é que você não seja acomodado. Você sempre queira aprender mais, você sempre esteja buscando melhorar. E o espírito empreendedor, eu acho que seria assim, você vê que tá alguma coisa acontecendo errado, você não fica apontando, tá errado. Você vai lá e resolve, né? Que nem você falou. É aquele cara proativo, né? Aquele cara que tá disposto a fazer as coisas sem que a pessoa precise ficar pedindo. Então, hoje eu vejo, assim, que nem eu falei agora há pouco, que o pessoal entra no mercado e eles acabam tendo uma visão, assim, que não é para um cara lá que já tá com muito tempo, né?
Então, quando você começa, realmente é difícil. E isso é em qualquer profissão, né? Ninguém consegue chegar no topo se você não abdicar, se você não trabalhar muito no começo. Né? Isso que eles passavam muito no Garantia. É a questão do empreendedorismo dentro das instituições, né? E você ser empreendedor, né? Eu acho assim, na sala de vida de mercado, lá na nossa sala, eu acho ali que o pessoal tem o sangue empreendedor, porque eles não têm, assim, garantia de nada. Garantia, a gente senta lá todo dia e, como diz, né? Você tem que ir atrás, né? Então, não importa se é tubarão, se é sardinha, amanhecer o dia tem que nadar, né, cara? Exatamente. Tem que estar todo dia ali. Então, vamos lá. Então, eu acho que esse espírito empreendedor, realmente, a gente tá no sangue de quem tá no mercado financeiro. E eu acho que ele é também ensina muito, né? Ensina muito sobre a vida, mercado financeiro, sobre a questão de comportamento. Como as coisas funcionam enquanto governo, enquanto economia, como é que o dinheiro gira. Eu acho que Mas comportamento é muito assim, o professor, é uma frase que ele falava e que eu nunca vou esquecer. Quando você tá operando, você se conhece, você realmente se conhece, né? Quando você tá perdendo dinheiro, quando você se conhece. Ganhando e perdendo dinheiro, né? E uma coisa assim que eu vejo que é um perfil muito do brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito empreendedor, né? Ele tem essa característica empreendedora, mas é preguiçoso para estudar. Né? Não gosta de estudar. Então a gente até ia comentar aí agora um pouco sobre certificações. Estudar, né? Eu vejo assim que o mercado de capitais do Brasil ele tem muito para crescer porque as pessoas não descobriram isso ainda. Ele não descobriu que ele pode construir um galpãozinho e vender cota para fazer um contrato de aluguel com a Ambev lá. Ele vai construir um galpão, alugar, faz um contrato com a Ambev, vende essas cotas desse contrato lá na frente e faz o dinheiro para construir aquilo. Então a gente pode trazer para o micro isso muito ainda. Então eu acho que o mercado de capitais do Brasil tem muito a crescer até chegar no micro porque hoje também para você entrar no mercado financeiro enquanto CNPJ, enquanto empresa, você tem que estar com auditoria, tem que estar com o balanço, tudo em dia. A partir do momento que o brasileiro parar de ser preguiçoso e levar certinho, a gente vai ter muito mais empresa pronta para entrar no mercado de capitais. É uma coisa que o Brasil também peca, abriu o capital, né? Abriu o capital. Porque hoje tem vários clientes empresários, eles falam que o Brasil tem muita burocracia, né? Para você ser um empreendedor. Então, o cara tem que estar disposto, né? Tudo tem que ter o sacrifício, né? Eu vejo que as empresas hoje, elas deixam de aproveitar muitas oportunidades que o mercado oferece, né? Os Estados Unidos, por já ter essa cultura de bolsa há mais de 200 anos, o conhecimento já é mais disseminado, né? Sobre produtos financeiros que podem ser utilizados. E cada produto ele vai te trazer um perfil de rentabilidade para aquilo que você deseja. Né? Existem muitas formas da empresa jurídica utilizar esses produtos e rentabilizar um capital ocioso que às vezes fica no caixa lá da empresa, né? Que está desvalorizando por causa do juro real hoje que a gente tem negativo e por desconhecimento o cara devolve todo o lucro de produção que ele teve, né? Então ele tem todo um trabalho para produzir, gerar valor e tal, deixa em caixa. Na hora que ele põe no caixa, esse dinheiro perde valor. Quando ele não deixa tudo no banco, né? O cara vive se atropelando, ele não vê qual que é a operação que vai ajudar ele de fato. O gerente do banco tá lá para empurrar qualquer coisa que vai dar uma comissão nele. E a empresa fica só pagando juros. Ela subsiste para pagar as custas e juros do banco. Porque ele não foi atrás de saber como é que é mais fácil de eu pagar essa dívida aqui. Será que eu não consigo um crédito mais barato ali, colocando isso aqui de garantia? Um cara só vê, meu relacionamento com esse banco, eu tenho a conta no Itaú. Comodismo, né? Meu gerente é gente boa. E tudo que o cara oferece, ele, eu acho que é a única opção, então vai isso. Então, e o que você vê como fator... Isso entra no custo do Brasil também, né? E você, professor, o que você entende sobre esse assunto aí específico da falta de conhecimento das instituições? Eu acho que a falta de conhecimento das instituições... até das grandes instituições, eu vejo assim, por exemplo, um grande banco aqui no Brasil, estatal, tá? Onde ele empresta dinheiro para você comprar a tua casa própria. Então eles sempre usaram como bandeira um juro subsidiado. Se você soubesse operar DI direitinho, cara, né? Montar uma mesa de DI e montando uma reserva, você poderia ter esse cara emprestando pro brasileiro sem juro. Ele iria ganhar nos DIs aí. Ele redeava
uma quantidade de recurso financeiro onde ele poderia estar disponibilizando e ele estaria protegido através de operações de hedge e variação de juros, né? Então, ele poderia estar beneficiando se ele soubesse trabalhar melhor com os produtos financeiros, né? E são profissionais, né? Profissionais que estão ali. Então, eu vejo assim que É estatal, né, professor? Não dá para dizer que é só olho no lucro, né? Desde o investimento, então o que o mercado financeiro traz para você ferramentas que você pode melhorar o teu dia a dia, que nem o podcast 2 aí com o Jefferson da Nelore, né? Comprar boi futuro, né? Ele comprava boi futuro, subia a carne, ele estava redeado. Então é uma forma. E ele é um empresário, proteger, né? Então... Isso, é um empresário. Ele usa a ferramenta como deve ser usado, não é um especulador. É isso que foi criado. Eu vejo assim os assessores assim como um papel fundamental. No sentido de fazer o quê? Educação, porque se eles trouxerem um produto legal, se eles trouxerem oportunidades legais, o cara que vai estar ganhando aqui em Ponta Grossa, ele vai estar gastando na economia local. Sim. Entende? Especulador ou não, se ele trouxer o dinheiro do mercado para a economia local, ele vai melhorar tudo aqui. Então você fala, não, a bolsa tem os especuladores, eles vamos dizer assim, abominam essa questão. Mas se o cara estiver trazendo o dinheiro que ele ganha no mercado, movimentando a economia local, é excelente. Então, se eles fizerem mais pessoas estarem ganhando com a bolsa de valores, com os investimentos em renda variável, vai melhorar para todo mundo na nossa região. Eu vejo assim. A tônica é essa, vai melhorar para todo mundo aqui. Nós vamos ter uma distribuição maior dessa riqueza que muitas vezes estava parada. Eu acho que não só na renda variável, né, professor? A gente, como assessor, a gente assessora o patrimônio. O nosso objetivo é ter 100% do patrimônio do cliente sob assessoria, né? Então, a gente tem a parte de renda fixa. Não só os investimentos, né? A parte de renda fixa, que vamos proteger através de seguro, previdência, sucessão patrimonial. Mas, assim, a parte de... essa parte de trazer para a economia local, a partir do momento que isso crescendo e essa educação que a gente leva a atingir mais gente, a gente pode trazer um mini mercado de capitais dentro de Ponta Grossa, por exemplo, né? Se a gente expandir o mercado do Brasil, né, a um tamanho assim que tudo isso seja normal, a gente emitir um CRI é normal. Então, a gente vai permitir muito mais negócio. Por isso que eu acho que o mercado do Brasil ainda tem muito a crescer, e por isso que facilitar a vida de todo mundo. Por isso que também precisa de profissionais bem capacitados, né? Isso, porque você até mesmo falou ali da estatal, né? Que falta conhecimento, né? Então, hoje eu vejo que alguns profissionais, né, principalmente do banco, acabam se acomodando. Claro que tem as certificações e tudo mais, mas uma certificação é importante, mas não vai garantir ali que você tenha todo o conhecimento necessário para estar levando melhor pro cliente, né? E é muito difícil essa questão da certificação. É que nem o Weber comentou aí que ele estudou uma semana, 2 semanas. É para inicial, né? A Ancor, né? Que é para ser agente autônomo de investimentos, né? Que a nossa profissão tem só uma certificação que ela é obrigada e tal. E até a sociedade que a gente constitui ali enquanto escritórios, todos que estão dentro da sociedade tem que ter a certificação e ser... né, autônomo ali, a gente Qual que é a o que ele tem de requisito para poder fazer essa prova? Só pagar a taxa, vai lá e faz. Não precisa ter graduação, ensino médio. Nossa profissão não precisa de ensino superior, né? Apesar de, né, isso conta para você, né, convencer seus clientes, né? Porque a chave da nossa profissão é confiança. Se o cara confiar que o que você tá dizendo para ele é verdade, tá tudo certo, né? E o tempo provar isso que você tava certo, né? Então, é levar a educação e a partir do momento que o cara faz a prova ali, ele vai embora, né? Existem muitas certificações hoje. O cara que quer trilhar uma vida de mercado, o que ele precisa, por onde que ele precisa passar? Então, eu vejo assim que hoje existem diversas certificações para diversos objetivos. Então, por exemplo, falando um pouquinho ali de perfil. Se você é um cara um pouco mais fechado, tem uma área ali do mercado financeiro para você. Agora, se você é uma pessoa mais comunicativa, também tem. Então, para cada perfil ali tem um tipo de certificação. Mas falando resumidamente ali do mais simples pro mais avançado. Então, hoje a gente tem os CPAs, né? O 10 e o 20. Então, para quem tá começando, quem quer trabalhar no mercado financeiro, eu acho que é muito interessante você fazer o CPA. E
não é uma prova tão difícil assim, né? Você estudando, pode estudar sozinho, você consegue passar. Daí, se aprofundando, da própria Ambima, tem o CEA, que é como se fosse o especialista, né? Então, o gerente ali, de pessoa física, tem o CPA 10. O gerente PJ tem o CPA 20. O gerente dos gerentes tem o CEA. Basicamente isso. E daí, indo para outra profissão, né? Se o cara quer realmente trabalhar mais a fundo no mercado, tem o CGA. O CPA 10, o CPA 20 e o CEA. O que o cara pode fazer com essas certificações? Então, na verdade, não é obrigatório você ter. Não sei em alguns bancos, mas pelo que eu sei, não é obrigatório. Talvez alguns cargos dentro de determinados organogramas. CPA é mais para banco. Eles seriam... É uma base ali, para você ter uma base do conhecimento. O CPA 20 é um pouquinho mais difícil. E o CEA, né, ele envolve bastante questão de matemática financeira. Você entender bastante sobre renda fixa, né? Patrimônio do cliente. Então, ele seria você ser um gerente para ajudar teu gerente a cuidar da carteira dos clientes dele, sabe? Uhum. E agora ali o CGA é para você que quer ser gestor, né? Então, hoje aí a gente tem grandes gestoras aqui no Brasil, né? Muitas famosas, pessoal que tuita, né? Alaska, enfim, Constellation. E então, se você quer... Né? A Verde, o Stuberg ali, então... se você precisa... se você quer ser assessor, gestor, você tem que ter o CGA. Então, essas aí são a da série da Ambima, né? Que a instituição é a Ambima. Agora, se você quer ser assessor, como o Weber falou, você precisa ter a Ancord. A Ancord, ela é uma prova que eu vejo que ela é muito próxima ao CPA 10. Não sei se você concorda. O CPA 20. Não fiz o CPA. Ela não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Então, você precisa estudar ali, eu acho que 1 mês. Você estudou 2 semanas? Eu estudei 1 mês ali. Eu passei também. Eu passei assim... Você precisa tirar 70% na maioria das certificações, né? Eu passei acho que com 78%. Então, foi bem pertinho ali. E daí tem as mais avançadas, né? Que seria ali pra você que quer ser analista... E o CNPI, né? Então, se você quer ficar olhando ação, ficar olhando análise técnica... Você recomendar a ação, né? Fazer um relatório. Isso. As casas de research, elas têm analistas, né? CNPI. Sim, CNPI. Precisa ter o CNPI. E até essas que eu falei até agora... Nós estamos fazendo nosso disclaimer sempre. Até agora, essas que eu falei, tirando o CNPI, você não precisa ter o ensino superior, né? O CNPI, você precisa ter o ensino superior. Então, você tem que ter comprovado, independente do que você se formou, mas você precisa ter o ensino superior. Na minha época tinha o CNPI-T, que era de análise técnica, tinha o CNPI fundamentalista e o CNPI, os dois, juntava os dois, que daí você fazia a prova em inglês. Sim. Hoje tem o CNPI e o CNPI-T, né? Que é o técnico e o fundamentalista. E assim, é uma prova um pouco mais complicada, porque você vai ter uma função ali um pouco mais técnica, né? Digamos assim. Contábil também, né? Controlado pela CVM e tudo mais. Isso, então é um pouco mais difícil. E daí a gente tem os tops, né? Certificações que eu vejo assim, né? Que são putz, agora fugiu o nome. CFP. E também tem o que é o internacional, que é o CFA, né? Então, a gente tem esses aí que são pra você ser planejador, basicamente planejador financeiro, né? Então, a prova é bem difícil, são 3 módulos. Então, bem um pouco mais complexa e você tem que ter ensino superior e mais 2 anos de experiência no mercado financeiro. Ou seja, tem que estar trabalhando numa instituição, tá? Isso. Uhum. Então, basicamente são essas, mas como eu falei, tem... diferentes certificações para diferentes objetivos. Então, você tem que entender teu perfil. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta mais de ver dados. Então, e ver isso e adequar ali com a certificação que você quer ter, né? É muito importante. Eu acho que o primeiro passo para você entrar no mercado financeiro é você fazer a tua certificação, né? Não é decisiva, mas é muito importante. Você de fato começar, né? Às vezes você entra num escritório ali de assessor e você vê que aquilo não é tua praia, mas você pode estar na mesa lá dentro do escritório, né? Sim. Então, perfil, se você né? se inserir, você vai começar a entender o ambiente e ver onde é que você cabe melhor, a gente né? fala, a indústria do mercado, ela traz várias oportunidades. Todas elas precisa de estudo, precisa batalhar, ir atrás. Você tem que sempre fazendo com que o
perfil daquela atividade, você levando ela ao, vamos dizer assim, não ao extremo, né? O extremo até é uma palavra mais dura, mas com carinho, né? O ápice. O ápice, né? Acho que a gente tem que estar tentando melhorar todo dia, que nem diz a Eduarda, né? Essa coisa de se reinventar. As certificações, você vai encontrar ali o teu caminho ali, né? Então o mercado financeiro, realmente, para aqueles, né? O recado vai, né? Para o pessoal lá da Liga, o pessoal que gosta do mercado financeiro, trabalhar na indústria do mercado, você vai ter várias oportunidades. Eu tenho vários alunos que trabalham no mercado financeiro, na Modal, tenho trader, aluno que é trader em Curitiba, fundo, tem vocês que trabalham na linha de frente, mostrando para as pessoas as oportunidades que o mercado de renda variável traz. Então, eu tenho um que é diretor do BTG Pactual, da parte agrícola. O cara chegou e agora a gente nível... até vê que nos últimos anos diversificou bem, né? Esse leque de opções. Antigamente o cara entrava no banco, depois ele ia descobrir que tinha um mercado financeiro e onde que ele podia se encaixar, né? O banco era a porta de entrada. Hoje a gente já entra por um escritório de assessoria, entra numa gestora, daí Isso é muito legal, né? Isso é bem... muito e o cara hoje, ele, então, pelo que eu entendi, né? A gente tem aí algumas formas do cara ganhar dinheiro nesse mercado, né? Uma, sendo investidor, né, professor? Rentabilizando o dinheiro. Rentabilizando o capital. Uma, vendendo produtos financeiros, né? Dando esse suporte. Trabalhando na indústria do mercado, né? Que a gente chama. E o cara sendo trader, né? Fazendo o CNPI, se ele for fazer uma recomendação. E é muito bacana... Na verdade, o CNPI, ele não pode operar. Não pode operar. Se ele é analista, ele não pode... Só ele fazer análise. Ele não pode fazer, se ele fez o call, ele não pode entrar naquela operação por um período de 30 dias, se eu não me engano, né? Então, existem essas várias possibilidades hoje dentro do mercado que é muito bacana para vários perfis, né? Então o cara que, por exemplo, ele gosta de fazer uma operação, ficar sentado na cadeira, ele faz o dele, senta lá, vai embora. Esse é o cara que tem que ter o perfil do estudo, né? O cara tem que estudar bastante para conhecer as operações e etc, fazer análises gráficas, fundamentalista, etc. Ou o cara que gosta de ter mais esse contato com as pessoas, né? Assim, o cara que é analista, ele tem que montar dentro de uma gestora, onde tiver a tese de investimento dele, né? E essa tese tem que convencer os outros gestores, né? O cara tem, vamos dizer assim, um trabalho bem espinhoso para ele provar, né? E o mercado, como o Danilo fala, a hora que você fala pro mercado que você tá certo em determinada coisa, ele manda você pagar, né? Pague aqui, coloque teu dinheiro e vamos ver se tá certo mesmo. Não existe, game, né? Não existe uma outra forma. Então o mercado realmente ele faz com que você naquele momento já coloque essa tese. Por isso tem que ser bem feito, bem elaborado. E que a Eduarda, para finalizar aqui, Eduarda, esse é um recado para o pessoal que acompanha. A gente teve a questão da pandemia, né, que atrapalhou um pouco esse projeto que eu achei sensacional, que você cabeçou na universidade, que é a Liga Financeira, né? Então, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que acompanha lá o Instagram da Liga Financeira da UEPG, né? Você vai, é claro, indicar o Vida de Mercado para eles seguirem lá também. Mas como você é uma entusiasta, né, da questão do mercado, eu queria que você deixasse uma mensagem para essa moçada aí, tendo que você, para eles, você é vamos dizer, um exemplo, né? E mesmo desde o primeiro ano já tinha certificação, já estava correndo atrás. Então, isso é bem legal. Então, como eu falei, eu consegui chegar até aqui, mas eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente reconhecer que a gente sempre tem que estar melhorando. E se você tá começando agora, se você tá com medo, não vou tirar certificado, não vou tentar entrar em banco ou em corretora, tenta, né? Nunca é cedo demais, né? Porque às vezes a gente fica deixando, quando eu tirar aquela certificação eu vou tentar. Não, tenta agora, né? Porque eu recebo muita pergunta ali do pessoal que me manda, às vezes quando eu posto alguma coisa ali no Insta da Liga, me dá dica, eu tenho uma entrevista, eu tô com medo de ir porque eu não tenho curso, não tenho certificado. Eu falei, vai, né? As empresas estão mais interessadas na tua vontade, né? Então, ter um cara... potencial, né? Isso, ter um cara ali que tem um currículo perfeito, ter um cara... Só que o cara é, tipo... mentalidade CLT, e tem um cara que tem espírito ali de mudança, o cara que tem muita força de vontade,
que a empresa vai contratar? É claro que aquele cara ali que tem muita vontade de fazer dar certo, né? Então, tentem os certificados também. Às vezes você não passa, tenta de novo, acontece, né? E assim, conteúdo igual esse aqui que vocês estão produzindo faz toda a diferença, né? Pro pessoal que tá começando. E é muito importante isso. Parabéns pela iniciativa de vocês. Legal. E a gente vai estar fazendo com a Liga Financeira, provavelmente, já conversei com a Eduarda, a gente vai lançar aí treinamento voltado aos alunos da UEPG, né? A um custo aí mais subsidiado para que o aluno venha ter mais informação e tenha essa capacitação. E a Eduarda vai estar junto comigo e com o Danilo ministrando esse curso aí, a moçada aí da UEPG, das outras faculdades aí, mais ligado à Liga Financeira, né? Como eu entrei através de um curso desse, eu acho que muita gente também vai ter muita oportunidade de... Exatamente. E o Vida de Mercado é uma comunidade prática, lembrando, né? E ele está aí para isso. Impulsionar as pessoas, aquelas que querem conhecer mais e trazer esse conhecimento do mercado financeiro aliado ao quê? Aos empreendedores e às pessoas que movem essa cidade aqui também. Um último tópico que eu gostaria de trazer, que às vezes por inocência das pessoas, as pessoas acabam deixando passar, né? O cara, para entrar nesse ramo, ele tem que ter dinheiro ou ele não tem que ter? Como que o cara faz? Por exemplo, o cara acabou de sair do emprego, tá lá vivendo do fundo de garantia dele. O cara, o que ele precisa, né? Ele vai precisar ter um capital para ele se bancar nesse começo de profissão como assessor, né? Porque a gente sabe que para o cara viver, por exemplo, como trader, né? Ele tem que ter uma reserva de valor, né? Para ele se bancar, porque demora até o tempo de maturação, né? Para o cara começar a entender um pouco de mercado, até ele conseguir ter rentabilidade. Eu estimo esse prazo em 2 anos. Tá? Sendo otimista, tá? Eu falo que o cara, para ele começar a viver de mercado, ele precisa aí de uns 2 anos, tá? No meu ponto de vista. O que vocês entendem hoje? Claro que existem os vários tipos de profissões dentro do mercado, né? Mas dentro da que vocês fazem hoje, o que vocês entendem como um prazo para o cara maturar e começar a ver dinheiro, viver disso? Eu acho que depende muito da carreira, igual você falou, né? Claro que se você entrar numa vaga de emprego, você vai ter o teu emprego ali, mas como a gente trabalha hoje, a gente é empreendedor, a gente tem que ir atrás dos clientes e aquela carteira, né? A gente cuida do dinheiro dos clientes e quanto mais dinheiro a gente cuidar, mais a gente vai ganhar, então a gente tem uma remuneração totalmente variável, né? Então... Mas o céu é o limite também. O céu é o limite também, né? Então, mas no começo você não tem carteira, você não tem cliente, você não tem... Eu falei que eu recebi uma carteira ali para eu começar, mas também muito pequena, né? Ganhava 200, 300, 400 reais no mês ali, né? Então, e depende muito do desempenho, né? Se você, às vezes, igual, por exemplo, na nossa profissão tem muita gente que vem de banco, o cara já tinha no banco lá uma carteira de 200 milhões... Ele vai lá, ele sai do banco, no outro dia ele liga pros clientes dele do banco e fala assim, agora eu tô na XP, eu tô no BTG, é pra cá. E o cara em 2, 3, 4 meses ele já tá ganhando um salário legal, né? Agora se você vai começar do zero, você tem que ter um tempo aí de manutenção. Eu demorei quase 2 anos por aí pra eu conseguir pagar todas as minhas contas, digamos assim, né? Então, legal. Aos poucos a gente vai... tem que entender que no começo vai ser sofrido. Tem que ter muita intensidade, né? Tem que ter muita intensidade no começo. E isso também que a gente vê muita pessoa entrando e saindo ali da assessoria. Não sei se você acompanha, mas tem muita gente que entra e sai. Justamente porque... Procura lá no Google quanto que o assessor ganha. Você vê tipo um salário que não é uma realidade para quem vai começar. E mesmo que você seja um gerente de banco, não é todo cliente que vai mudar ali para você, né? Claro que você vai ter uma facilidade, mas o assessor que tá começando do zero, que não tem uma rede boa de relacionamento, ele vai sofrer no começo, mas tem que continuar porque dá certo. Se você ir tentando, uma hora dá certo, né? Tem que ter realmente muita intensidade ali no começo da carreira. E depois acaba ficando mais fácil, né? Tipo, um cliente vai indicar... organicamente, isso, né? Igual você achou que ele já não tinha mais nenhum dinheiro no mundo, ele aparece, tem mais uns 100 mil aqui pra aplicar, vamos fazer alguma coisa. E um cliente, assim, depois você ganha confiança dele, vai indicando outro. E às vezes acaba que um mês você consegue fazer a tua captação, bater a tua captação, sem mesmo correr atrás do cliente, porque teus próprios clientes vão te indicando, né? Então no começo é difícil, mas eu acho que é difícil em toda a carreira, né? Todo lugar. É um empreendedor, igual você falou, né? Empreendedor. Eu quando comecei a dar aula, assim, primeiro dia,
Quando dando aula, parece que chegava uma hora assim que eu não conseguia nem ver os alunos. Eu ia falando, cara, e você caía num nervosismo, dava os famosos brancos, né? Aquele branco, você não sabia o que falar. Eu acho que é assim, né? Mas eu acho que o principal dica... É a coragem de você, no outro dia, estar lá de volta. Sim. No outro não dia, desistir, tá lá de volta. né? Eu acho que o principal, assim, é você sempre ser bem intencionado ali com o teu cliente, né? Eu acho que isso, pra mim, na nossa profissão, é o principal, porque tem muito cara que, pô, ele vai só te oferecer o que dá uma comissão melhor pra ele, mas ali na frente vai ser ruim pra você vai perder o teu cliente daqui a pouco, né? Então, se você... O negócio bom é que tem que ser pros dois lados pra se sustentar, né? Tem que ser um ganha-ganha. Sustentar, é verdade. Então, se você tiver isso na cabeça, você ter certeza que o teu cliente não tem motivo pra ficar bravo com você, ou triste, ou decepcionado, com certeza você só tem a crescer, né? E não tem a regredir, né? Então, bacana a gente entender um pouco dessa vida de mercado, né? Porque... Pra mim, também, assim, vender uma ilusão, né? Que a gente, às vezes, vê aí na televisão, vê na internet, que você clicou ali já tá rico. E não é assim, né? Exige muito estudo, exige muita força de vontade, né? Igual foi falado aqui muitas vezes. E exige você se preparar. No judaísmo a gente tem uma frase que fala assim: se prepare pro melhor pro pior, se prepare pro pior e acredite no melhor. Tá? Então no mercado a gente tem que trazer essa mesma filosofia de que existe o risco, tá? Existe o risco. Mas o risco controlado, com conhecimento, com apoio, com suporte, ele pode ser controlado, né? Então, nesse sentido, você tem aí possibilidades de ganhos que você jamais pode imaginar, a quantidade de dinheiro que gira no mercado, né? E possibilidades aí, oportunidades, né? Eu sou entusiasta do mercado, pesquisador, e vejo assim uma oportunidade de longo prazo com coisas assim inimagináveis, né? Porque aqui a gente está numa realidade muito pequena, né? Aqui em Ponta Grossa, aqui na região, mas o mundo é muito grande, né? Hoje, por exemplo, lá em menos de um minuto, o Banco Central teve leilão hoje do Banco Central e em menos de um minuto ele vendeu 4 bi de dólares. Então, assim, eu não tenho nem noção do que é esse dinheiro, né? E você comentou ali que a gente sempre tem que estar... pronto pro pior, né? Então tem uma coisa assim que eu sou muito fã ali do Ayrton Senna, né? E ele sempre corria na chuva. Então quando tinha alguma corrida na chuva, ele era o melhor, porque ele sempre tava pronto ali pra algum imprevisto, né? Então a mesma coisa de vocês que operam, vocês têm que pensar no cenário que pode dar errado, né? E quando acontecer aquele cenário, vocês vão estar pronto, né? Exatamente. Compreender o que é o risco, né? Isso. Por isso que não, tanto o day trader aí não dá certo, né? O pessoal que opera. Porque eles não têm essa mentalidade, né? Vê como uma brincadeira, né? Vou fazer uma operaçãozinha aqui pra ganhar um dinheirinho. Vai cair da casa. Né? E a gente fala sempre ali também que no escritório que no longo prazo ninguém erra. Então se você tiver um negócio consistente, um negócio... relógio acerta a hora duas vezes. Tem relógio parado, acerta duas vezes no dia. É isso aí. Então se você tiver uma consistência lá na frente, você vai colher os resultados. Então tá aí, Danilo, o nosso podcast... Vida de Mercado 03, foi muito bacana o papo com esses dois aí. Também gostei de entender um pouquinho mais aí da vida de mercado. Agradeço eles por terem vindo aqui hoje e para vocês aí que nos acompanham, aguarde o próximo. Obrigada, gente. Nos siga nas redes sociais, vida.demercado, né? Tamo lá, nosso canal no Instagram, todo dia a gente tá postando algum conteúdo. Aperta o sininho aí do Amazal para sair todas as divulgações e dos vídeos que a gente vai estar postando semanalmente, tá bom? O Weber e a Eduarda vão estar fazendo no Vida de Mercado um videozinho curto aí sobre a profissão deles e sobre oportunidades e sobre peculiaridades do que acontece no dia a dia. Aguardem aí também e nos acompanhem lá. Um abraço, até mais. Um abraço, gente. Tchau, tchau.